Michele Loreto, bom dia. Bom dia, compartilho com você, viu, Fátima? Minha bolsa do dia a dia é enorme. Quando eu vou ver, tem coisa que eu nem preciso, né? Não sei nem o que tá fazendo ali. Muita coisa. Agora me diz, como é que a gente faz, então, para preservar a coluna com essas bolsas pesadas? Primeiro, é não carregar peso, né? Não deixar, por exemplo, a bolsa tão pesada. E segundo, tem sempre um jeitinho certo quando a gente precisa carregar um peso. Quer ver só? Doutor Adriano Scaffia, neurocirurgião, está aqui com a gente hoje para bater um papo sobre isso. Tudo bom, doutor Adriano? Tudo bem, Michele? Bom dia a todos. A gente tem aqui um modelo de uma coluna e a gente colocou uma mola, gente, aqui na frente, porque a nossa coluna é como se fosse uma mola. O que acontece quando eu e a Fátima e tanta gente por aí está carregando uma bolsa pesada de um lado só? Vamos lá. Então, a coluna ela foi feita para carregar o peso nesse sentido, igual a mola, né? A mola a gente põe o peso em cima, ela joga para baixo, ela joga para cima. Só que o que acontece, na maioria das vezes, ao usar uma sacola, carregar uma sacola, uma mochila ou um próprio peso em casa, a gente geralmente pega num braço só. E aí o que você faz? A coluna ela é sobrecarregada de um lado. Tá. Né? E aí o que acontece? Você começa a ter uma sobrecarga das estruturas da coluna de um lado só. Então, se a pessoa tem uma tendência a ter um problema de coluna, ela vai desenvolver esse problema talvez num único peso. Ela falava, eu nunca tive um problema na coluna. De repente, fui pegar um peso, não era nada grande, me deu um travamento. Então, se a gente souber respeitar a mola, colocando um peso de um lado igual ao do outro, nós vamos balancear esse mecanismo e aí a mola vai trabalhar no que ela foi projetada para trabalhar, que é de cima para baixo, nesse sentido. E também tem jeito certo para pegar o peso, a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você, porque antes a gente vai ver uma reportagem da Valéria Almeida. Ela foi para as ruas para saber como que as pessoas estão carregando peso. Bora ver. Sabe aquela história de que sempre cabe mais um ou mais uma? Aqui, por exemplo, a gente vai pendurando uma sacola, outra sacola e mais uma bolsa, até que fica difícil sustentar todo esse peso. O jeito é aliviar a carga para não prejudicar a estrutura. E o mesmo acontece com o nosso corpo. Exagerar na quantidade de bolsas e sacolas que a gente carrega nos braços, nos ombros e nas costas pode prejudicar e muito a saúde. Você tem ideia do quanto você carrega aí de peso? A moça, no total de tudo, quando vai pesar o carro, dá 800 quilos. É você que vai de lugar em lugar pegando? Ponto em ponto. Você tem um jeitinho aí que você faz para distribuir o peso ou não? Pra ela, assim, eu coloco ela de um lado, a bolsa do outro, mas as coisas dela sempre vão aqui e ela tá aqui do outro lado. Você tentou aí dar uma equilibrada? Tem que, né? Senão fica... Entendi. Esse daí é para não ficar pendendo só para um lado? Verdade. Sempre ando com 2 sacolas, tem um problema nesse ombro aqui, que ele é mais caído, de tanto carregar peso aqui. E assim, sempre tenho dor de tanto carregar peso. Puxar o carrinho, vai enganchando, então a gente procura essa facilidade de colocar a sacola e não incomodar ninguém, né? Não sente dor? Não? Não, em absoluto. Não tem nada. O maquinário está todo novo. Todo novo. Troquei tudo, fiz revisão, tá tudo certo. Não tem problema. Garrafa de água, tem necessaire, tem remédio, escova de cabelo, creme de cabelo. Tudo que a gente acha que vai precisar ao longo do dia. Celular, tudo. Eu percebi que o lado que eu carregava a bolsa ficou mais cedido por causa do peso. E eu não conseguia colocar do outro lado a bolsa. Então eu optei por mochila para dividir o peso. Não sei se é o correto, mas pelo menos não me dói mais. Doutor Adriano, eu vi aí o pessoal, né, colocando o peso dos dois lados, né, distribuindo. Isso é bacana, assim, para carregar peso? Você viu que interessante? Essa moça falou que ela pôs uma mochila e, de repente, a dor dela passou. Sim. O que ela fez? Ela balanceou o peso da coluna. É óbvio que tem pessoas que não podem carregar peso, que têm tendência a ter problema. Mas vamos dizer um exemplo muito comum em casa, né? Então, a dona de casa, ela vai carregar um botijão de gás. O que a maioria das pessoas fazem? Elas pegam, instintivamente, elas envergam a coluna para trás e puxam.
O que eu estou fazendo com a minha coluna? Eu estou dando um golpe nela, não é um golpe da internet. Mas é um golpe por quê? Porque eu estou forçando a coluna num eixo que ela não foi programada para trabalhar. Eu posso ter problema. E com um peso... Isso, e um peso grande. Grande, é. Agora, olha a diferença. Se a gente sentar, agachar, pegar a coluna, mantendo ela ereta, veja a posição da minha coluna, e levantarmos desta forma, eu não enverguei minha coluna. Faz aí de novo pra gente. Vamos lá, ó. Eu estou quase que agachando com a coluna reta. Tá. Eu levantei. Aonde eu joguei o peso? Se você fizer, você vai ver que o peso está na sua perna. coxa. Agora, isso serve para qualquer papelzinho que caiu no chão. A gente não tem que ir baixando e pegando de qualquer maneira. O ideal é assim. Se a pessoa não tem problema, nós vimos um senhor falando que ele fez, até recalchutou tudo. Quisera a gente poder fazer isso com o corpo humano, né? Mas assim, se você não tem uma tendência a ter problema, você vai agachar, isso é normal do dia a dia. Agora, aquela pessoa falou, olha, eu tenho problema, eu vou agachar, me dói, é um sinal de alerta para ele usar esse mecanismo de agachar. Sempre a coluna reta. Exatamente. Ali no balde de água que a gente tem, a dona de casa, vale aquele exemplo que a gente deu na reportagem da Valéria, né? Por exemplo, eu preciso carregar um balde cheio, porque eu tenho que levar bastante água. Divide em 2 baldes pela metade e vai com 2 baldes para o lugar. Eu balanceei a mola. Agora, vamos falar das crianças, doutor Adriano? Vamos. Porque é o seguinte, a gente tinha até pouco tempo dizendo que as crianças poderiam carregar 5%, eu acho, 10% do peso em mochila, mas nem isso, né? Nem isso. Porque é muito simples o raciocínio. Nós temos uma coluna em formação, né? Então, a coluna está em formação, os ligamentos dos ombros, do quadril, do joelho. A partir do momento em que nós colocamos peso sobre essa estrutura, a gente atrapalha esse crescimento. Novamente, quando a criança tem tendência a ter uma doença na coluna, ou uma doença no ombro, ou qualquer lugar que seja do corpo humano, ela pode desenvolver essa doença. Então tem que levar, criança tem que ir para o colégio com mochila de rodinha. Por isso que foi inventado, né? Vamos deixar o peso para a rodinha e não para a coluna dos nossos filhos. Agora, a mulher, né? Fátima, como é que você carrega a bolsa? Ultimamente eu tenho carregado mais assim, dependendo da bolsa. Mas às vezes a gente vai assim mesmo, né? Nem cruza a bolsa, né? Não? A minha é muito pesada, tem que ser no meio do braço mesmo. Entre o braço e o antebraço. Assim, no ombro ela vai escorregando, Tá bom assim, doutor? Eu carrego aí, bem pesadinha. Exato. O peso de uma bolsa que não seja, vamos dizer, tão pesada, ela pode acarretar para você, não vai te gerar tantos problemas. Agora, o que é o sinal de alerta? Olha, eu estou carregando a minha bolsa e está doendo. Nós vimos uma pessoa carregando uma sacola no braço que ela teve que colocar a mochila para contrabalancear e melhorou a dor. Então, fica a dica, o corpo humano, ele conversa com você, ele te fala, olha, não está legal. Aí você tem que tomar alguma atitude. Você sabendo que atitude, você vai tomá-la. Olha só, a Thaís está com uma dúvida aqui, vou aproveitar a oportunidade para que ela possa tirar. Ela tem um bebê, não é isso? Isso, eu tenho um bebezinho de 1 ano e 8 meses, ele tem mais ou menos 11 quilos, e eu queria saber se existe alguma forma de segurar ele para que minimize as dores que eu sinto na coluna. Como é que normalmente você carrega ele? Geralmente eu vou revezando os braços para poder... Bota de um lado e bota de outro. Para poder minimizar, para poder ver como se contrabalancear e dar tudo certo. 11 quilos já não é um bebezinho tão bebezinho, né? Já é um bebezão. Exato. O ideal é o seguinte, o seu corpo acabou de vir de uma situação onde você carregava ele na barriga. Então, a barriga cresce, você vai sobrecarregar a coluna, mas também na mola, nesse sentido. A partir do momento que você carrega o seu filho no meio, é o ideal. Agora, provavelmente, o que está judiando um pouquinho mais da sua coluna são os momentos, talvez, de colocar num berço, que você pega esses 11 quilos e coloca ele para frente. Olha a coluna novamente. É igual o bujão de gás. Então, o ideal é abrir o bercinho, agachar e colocar a criança. Nada com pressa, nada com percebendo pressa. o que você está fazendo. Exatamente. Doutor Adriano, muito obrigada pela participação aqui no Bem-Estar. Quem quiser outras informações sobre saúde, qualidade de vida, vai lá na nossa página, g1.com.br/bem-estar. Um cheiro, Fátima. Até amanhã. Obrigada, doutor Adriano. Boa tarde aí para vocês, boa semana.